Olá, amigos, tudo bem? Segundo vídeo aqui do canal, Bastidores, sempre falando sobre futebol paraense. Terminada a primeira fase da Série C, tivemos ontem a vitória do Clube do Remo, uma despedida melancólica do Clube do Remo, que agora só pensa nas eleições no Leão, que devem ser antecipadas do segundo sábado de novembro, como estava marcada, para talvez em outubro. E eu acho que a decisão mais coerente é se tomar que venha um novo presidente, novas ideias, que modifique o futebol do Leão. Mas estamos aqui mais para falar do Papão, do Bicolor. O Paysandu perdeu em Sergipe por 1-0, mas se classificou para o quadrangular final, já estava classificado. Do jogo em si, vamos falar pouco, vamos retratar mais sobre o quadrangular final. O Paysandu, na partida de ontem, entrou com um time bastante modificado em todos os setores do campo. Então entrou, e o Confiança precisava da vitória, o Confiança chegou ao seu primeiro gol, o gol de pênalti, marcado pelo atacante Ricardo Bueno, o gol que teria definido a vitória do Confiança, acabaria por definir, né, a vitória do Confiança, mas o Paysandu, depois de um primeiro tempo meio sonolento, já estamos classificados, não vamos intensificar, vamos nos poupar um pouco, dava essa impressão. No segundo tempo voltou até com mais vontade, com mais garra. O Juninho entrou bem, o Juninho é um jogador interessante, né? Ele entrou bem, um jogador que precisa amadurecer, mas precisa de minutos de jogo também. Não sei, ele não vem tendo tantos minutos de jogo assim na mão do Hélio dos Anjos. Não sei se vai ter no quadrangular final, porque agora cada jogo realmente é uma decisão, mas é um jogador que é interessante de se observar, sim. No quadrangular final, vamos para o que interessa. No quadrangular final, o Paysandu ficou no grupo junto com Volta Redonda, Amazonas e Botafogo da Paraíba. Alguns números do Volta Redonda. Volta Redonda, em 19 jogos, fez 10 vitórias, 3 empates, 6 derrotas. 33 gols marcados e 19 gols sofridos. O Botafogo da Paraíba, em 19 jogos, 7 vitórias, 9 empates e apenas 3 derrotas, 25 gols marcados e 20 gols sofridos. E a equipe do Amazonas, em 19 jogos, 9 vitórias, 5 empates, 5 derrotas, 23 gols marcados e 20 gols sofridos. Começando a falar pela equipe carioca. A equipe carioca tem o melhor ataque da competição, o Voltaço. Fez 33 gols, a equipe que mais faz gols na competição, quase uma média de 2 gols por jogo. Então a equipe tem uma força ofensiva muito grande. O Paysandu, quando enfrentou o Volta Redonda, foi no final de maio, no dia 28 de maio, perdeu lá em Volta Redonda por 3-0. Um jogo que a equipe carioca dominou. Agora vai ser um outro cenário, um cenário de quadrangular. Agora o Paysandu com um novo treinador, o Hélio dos Anjos, que depois que assumiu a equipe só teve uma derrota na sua estreia, então mudou. Só que o Volta Redonda, por mais que não tenha se classificado em primeiro, por mais que o Operário, o fantasma do Paraná, tenha se classificado em primeiro lugar, talvez seja a equipe que mais jogue bola, mais jogou bola nessa primeira fase. O Volta Redonda também, em 3 meses, os últimos 3 meses, só tem uma derrota, que foi até para o rival do Paysandu, o Clube do Remo, 2-1 para o Remo no Mangueirão, e foi a melhor partida do Remo, talvez, na Série C. Então, nos últimos 3 meses, apenas uma derrota. E isso é uma diferença do Volta Redonda para os outros 2 rivais do Paysandu no grupo que nós vamos citar, que é justamente o momento. A equipe do Volta Redonda vive um grande momento. É um momento realmente de equipe forte, quer subir. O ataque é muito intenso, de bastante velocidade. O contra-ataque da equipe do Volta Redonda, treinada pelo ex-zagueiro Rogério Correia, jogou inclusive no futebol paraense. É um ataque muito veloz, jogadores caindo pela ponta, muitas finalizações. Então o Volta Redonda tem uma equipe bem ajustada, uma equipe ofensiva e que vive um grande momento. Esse momento já não é vivido pelo Amazonas e pelo Botafogo do Paraíba, esse grande momento, apesar das 2 equipes terem conseguido classificação. E aí que por questão de momento, Volta Redonda e Paysandu vivem os melhores momentos entre os 4. Colocaria Volta Redonda, Paysandu, Botafogo e Amazonas, se considerarmos os momentos. Então, o Paysandu que aproveite esse bom momento, quanto não bom momento tão assim do Botafogo da Paraíba e do Amazonas. Por exemplo, a equipe do Amazonas, nos últimos 8 jogos, venceu 2. Venceu o Figueirense do Orlando Scarpelli, em Florianópolis, e venceu ontem o CSA em Manaus, mas venceu o CSA. O CSA já não queria mais nada com nada, uma crise interna lá. Já estava eliminada a competição, nem conseguiria a classificação, nem conseguiria também ser rebaixado. Então, venceu nos 8 últimos jogos, venceu 2, sendo que um foi este ontem com essas características. Então, e a equipe do Amazonas começou com tudo o Campeonato Brasileiro. Vale lembrar que emendou uma sequência de vitórias, uma sequência invicta, demorou a perder.
uma sequência boa. Então, a equipe do Amazonas chegou a liderar durante algumas rodadas o Campeonato Brasileiro da terceira divisão, mas o momento não é bom. O momento não é bom. E o Paysandu venceu o Amazonas jogando em Manaus por 3-2. A primeira vitória do treinador Hélio dos Anjos, inclusive, foi nesse jogo. Na estreia dele, ele perdeu para o Brusque em casa por 2-0 na Curuzu, mas depois se reabilitou vencendo o Amazonas. E depois dessa roda, o Brusque não perdeu mais. E o Paysandu, por isso, vive um momento até muito melhor do que a equipe amazonense. A outra equipe do grupo é o Botafogo da Paraíba, que nos últimos 4 jogos não venceu. Não venceu os seus últimos 4 jogos. A última vitória foi ainda no mês de julho. O Botafogo da Paraíba que fez alguns reforços, contratou alguns jogadores do retorno, alguns jogadores até que se destacaram. O Paysandu também contratou um jogador, né? O meio-campista Alencar, que pode fazer tanto a segunda volância como jogar como meio mais centralizado, fazendo a transição ofensiva. Mas alguns jogadores de destaque, mais destaque que tiveram o Alencar, o Botafogo da Paraíba contratou. É uma equipe que, apesar que nos últimos 4 jogos não venceu, uma equipe que vem forte para essa Série C, para esse quadrangular. Perspectivas, como eu disse, eu acho que é muito equilibrado. Das 4 equipes, no momento, quem destoa um pouquinho mais para cima é a equipe do Volta Redonda e quem destoa um pouquinho mais para baixo é a equipe do Amazonas. Por mais que tenha classificado na frente do Botafogo da Paraíba e do Paysandu. Mas se considerarmos o momento, Volta Redonda e Paysandu vivem os 2 melhores momentos. Vai ser um quadrangular muito difícil, né? O Paysandu não pode cometer os mesmos erros, por exemplo, do quadrangular passado, que nas primeiras 3 rodadas somou apenas 1 ponto. Estava empatando com Vitória, aí o Danley, lembram? O Danley perdeu aquele gol na frente do goleiro e no contra-ataque praticamente sofreu o gol da derrota, o Paysandu, aí depois jogou na Curuzu, também perdeu. Então, assim, o Paysandu não pode cometer esses erros, porque quadrangular final, 6 jogos apenas, não é permitido erros. Não é permitido erros. E ano passado ficou muito difícil para a equipe do Paysandu, depois dos 3 primeiros jogos, e não conseguiu a classificação como não conseguiria mesmo. Agora não pode cometer esses erros. O apoio da torcida vai ser fundamental. A estreia do Paysandu será, inclusive, na Curuzu. Então o Paysandu vai jogar com o apoio da sua torcida, estrear, conseguir, quem sabe, uma vitória. E tem que conseguir uma vitória, porque o que importa agora é o acesso. Nada mais importante do que o acesso. O Paysandu chegou nessa fase do ano. O objetivo do Paysandu lá em janeiro não é, vamos conseguir uma vaga no quadrangular da Série C. Não. Esse não é o objetivo do Paysandu. Não era, como não é. O objetivo é o acesso à Série B. Apenas o acesso para a Série B que muda um clube de patamar. Então, o Paysandu pode ser campeão paraense, pode ser campeão da Copa Verde, pode chegar lá, sei lá, nas 8ª finais da Copa do Brasil, mas o que vai mudar o patamar de um clube é o acesso. E o Paysandu, desde 2019, está na terceira divisão. E terceira divisão é praticamente o limbo do futebol brasileiro, ainda mais para um clube como o Paysandu. Então o Paysandu precisa desse acesso. Só de cotas, para vocês terem uma ideia, a cota aproximada da Série C é 800 mil por clube. Na Série B, esse ano pagou mais de 8 milhões. Então, assim, uma cota totalmente diferenciada, né, 10 vezes o valor. Fora que vai ter mais jogos na Curuzu, que vai mais jogos de renda, mais jogos atrativos, né, porque você vai pegar adversários mais atrativos do que numa Série C. E vai conseguir vender também mais bilhetes para os jogos, vai vender mais camisa, vai conseguir melhores patrocínios, porque os patrocinadores, olha, agora nós estamos passando para outros centros, para uma Série B, não estamos passando mais para uma Série C. Então, muda um clube de patamar. É isso que muda, é isso que todos têm que entender. Paysandu precisa desse acesso. E eu acredito que, por mais que tenha suas deficiências, que o planejamento não foi bem feito, o planejamento do futebol do Paysandu não foi bem feito, algumas contratações meio que aleatórias, arriscadas, mas teve uma contratação que deu certo, foi do Hélio dos Anjos. E o Hélio dos Anjos tem esse elenco na mão e fez esse elenco jogar no seu limite. Quando falhou, é porque o elenco do Paysandu também tem as suas limitações. Mas eu acredito que vai aproveitar o bom momento. Eu foco nisso, porque o momento vivido pelo Paysandu é muito bom. E o Paysandu tem todas as condições de conseguir seu acesso à segunda divisão nacional. É isso, amigos. Se vocês gostam do canal, vou pedir para vocês se inscreverem. Estamos começando agora e o começo é sempre muito difícil. Se inscrevam no canal, deem like também. É legal dar like para o YouTube saber que vocês estão gostando do conteúdo. E é isso, amigos. Fiquem bem e até o próximo vídeo.